O blog apalavra.com não teve ou não insistiu muito para conversar com o prefeito Areski Freitas. De cara, ele topou para discutir o atual momento administrativo que ele vive no município de maior importância da zona da Mata Alagoana. Claro que, evidentemente, ele vai falar dos adversários políticos, bem como ele vai cuidar da sua sucessão. Bem que está rolando uma informação aí de que ele poderá receber mais 2 anos pela frente com essa prorrogação de mandato. Mas é uma outra história, um outro momento. Prefeito, muito obrigado por ter aceito conversar conosco. Eu queria inicialmente lhe agradecer por participar do Saindo da Toca e queria saber de Vossa Excelência, esse é o melhor momento que o senhor está vivendo no governo, até porque o senhor esteve numa situação bem pior antes do Carnaval? Primeiro eu quero agradecer a você por esse espaço, Ivan, dizer que a gente está sempre à disposição para falar da administração, falar do município e falar, logicamente, de como a gente está conduzindo. É dizer que, de verdade, talvez a gente esteja no melhor momento, até porque a gente passou por uma fase muito ruim, uma fase política e administrativa ruim, e eu falo isso não só decorrente aos problemas que nós tivemos no município, mas é decorrente de problemas que vêm do Brasil, né, problemas externos que acabam influenciando ou influindo nas ações do município, mas que eu, graças a Deus, de 4 ou 5 meses para cá, consegui uma estabilidade e acredito que nós vamos manter isso até o final desse governo. Graças a Deus eu posso lhe dizer que eu estou com o município assim nas mãos. Está muito mais tranquilo de administrar, com muito menos interferências e a gente está conduzindo de forma que daqui para frente eu acredito que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. O Fundeb, há novidades? O dinheiro do Fundeb está dependendo de uma decisão que vai acontecer no TRF, lá em Recife, acredito eu ainda agora no mês de maio. Possivelmente final de maio, possivelmente lá por meados de junho, a gente já esteja com esse recurso na conta do município. Garante carimbar a reeleição com a liberação? Não, eu vou te garantir muito investimento na educação. O retorno disso aí quem vai dizer é o povo. Agora eu já estou com praticamente assim, todo o recurso comprometido com obras, com reformas, com a estrutura que a gente precisa para dar um up na educação do município e, logicamente, ver o resultado disso mais na frente. O que o povo vai achar, aí a gente vai ver o ano que vem. Prefeito, como é que o senhor aprendeu a conviver com essa relação e a oposição, de ter feito inúmeras críticas, lhe acusando de nepotismo quando o senhor colocou membros de sua família? De que forma o senhor reagiu a esse tipo de postura? Essa questão do nepotismo é muito... É preciso ser visto da forma legal, Ivan. Até porque hoje o nepotismo ele só acontece se você empregar os seus parentes no 2º ou 3º escalão do município. O secretário, como é um agente político, ele pode ser nomeado até seu pai, sua mãe, que não é nepotismo. Porque é um agente de confiança. E foi isso que aconteceu. Eu tive o Jorge e a Rimelk como secretários. Agora é bom que se entenda que Jorge e Rimelk não eram só secretários, mas são funcionários efetivos e concursados do município. E os outros parentes que eu tinha, todos são concursados. A minha sogra é concursada do município. O Jorge concursado, a Rimelk concursado. O que eu tinha no município, que eu tirei, era uma enfermeira, que era a Tamires, e o Neto Surrão, que trabalhava como fiscal de obra do município. Na verdade, esses dois foram os que sofreram, que precisaram sair. Os outros eu tirei por decorrência de outros motivos, mas não por nepotismo. Tanto é que ficaram até agora o início desse ano. O senhor tem, pelo que a gente observa, trabalhado a sua reeleição. Tem de locais que até então o senhor não tinha tempo em função de sua agenda sempre comprometida. E agora quando tem ido, por exemplo, Limão, Balá, a estrada, ou fazer um outro benefício, tem tido como o camarada que já está com o pé na estrada. O senhor já está trabalhando a sua reeleição? Na verdade é uma coincidência, viu, Ivan?
eu recebi um apoio, e sempre tenho recebido muito forte do governador Renan. Tanto é que está o exemplo aqui da Serra da Barriga, o exemplo do hospital, né, a força-tarefa e tantas outras coisas que o Renan trouxe para a cidade a pedido da gestão, a pedido nosso. E recentemente ele nos propôs mais uma outra ajuda, que foi uma patrulha mecanizada para que a gente pudesse pissarrar as estradas da zona rural. E é por isso que você está me vendo agora assim, mais efetivamente na zona rural, porque eu estou com uma PC e 4 caçambas que foi disponibilizada pelo governo do estado para que eu pudesse fazer esse trabalho. Aí agora eu estou com bala na agulha, digamos assim, e comecei realmente a fazer um trabalho que eu estava sem condição de fazer, sem condição financeira de fazer antes. Foi no carnaval que o senhor aprendeu a marcar o passo, porque até então o senhor estava travado? Também, né? Se bem que carnaval a gente sempre marca o passo. Eu não consegui fazer um carnaval tão bom quanto o desse ano, nos anos passados, mas eu sempre passo o carnaval em união. Brincando pouco ou brincando muito, sempre fico por aqui. E aí a gente vai. O passo da dança, eu danço pouco. Mas o passo da política eu já venho há muito tempo dançando esse passo aí, a gente acaba aprendendo um pouquinho a cada ano. Até onde Zé Alfredo foi um parceiro com data de validade? Deixa eu te pedir uma coisa. Nós vamos falar de Zé Alfredo do ano que vem, no momento certo. Eu acho que o Zé Alfredo tomou os posicionamentos que teve que tomar. Infelizmente saiu do âmbito político para o âmbito pessoal. E eu prefiro tocar nesse nome no momento certo e com certeza esse momento vai chegar o ano que vem. O senhor já sabe dos nomes que certamente farão oposição ao seu projeto político para 2020? Eu espero que muitos, viu? Porque a gente sabe que todo cidadão palmarino que quer ser candidato deve ser candidato. E a gente vê que vários nomes já estão se apresentando como candidatos a prefeito. E dos nomes que estão se apresentando, eu imagino que todos devam sair. Até porque eu só acredito no político, Ivan, no político verdadeiro, assim, que se diz político, que disputa a eleição, que vai às urnas. Esse eu sei que é testado, né? Pelo menos que já passou pela casca do angu. Se perdeu ou se ganhou é uma outra situação. Mas aqueles que querem ser candidatos, eu acho que deve sair, até porque é uma oportunidade grande para que a população tenha um leque de oportunidades e de chances de escolher aquele que achar melhor. O senhor acha que pode encangar todo mundo ou eles podem vir quente, que o senhor está fervendo? Eu sempre estou preparado, Ivan. Eu nunca fugi das minhas obrigações nem dos meus adversários. Logicamente com o meu jeito, a minha forma de ser, mas sempre pronto. Quem quiser disputar a eleição, vai disputar a eleição. E a gente, lógico, como prefeito, tem a prerrogativa de dizer que a gente é um candidato nato. Não quer dizer que eu já esteja candidato, ou que eu garanta a minha candidatura, porque isso é uma questão que o povo é quem vai dizer mais na frente. Eu não seria nunca candidato sabendo que o povo não ia me querer de volta à prefeitura. A gente vai precisar avaliar isso com muito cuidado, dependendo exatamente de todo o trabalho que vai ser feito daqui para frente. Mas dizendo que, logicamente, quem está na direção já tem essa prioridade. E se for assim, se for a vontade de Deus e do povo, essa turma vai ter que me enfrentar. O senhor costuma tomar conhaque de Alcatrão São João da Barra ou foi uma mão na roda na época? Nunca tomei. Na verdade é uma bebida que eu nem gosto. Prefiro um rum com coca, mas o conhaque eu não costumo bebê-lo não. Como o senhor vê o posicionamento do ex-governador Manuel Gomes de Barros, um estadista, que não sai da toca? Deveria se portar como estadista. Eu sempre digo que, infelizmente, o Mano, pela postura que tem de ser ex-governador, de ser ex-deputado, de ser ex-secretário, de ser ex-prefeito, para mim a postura do Mano teria que ser do cara que estava acima do bem e do mal. Era o cara a quem a gente devia se reportar, para perguntar, para se aconselhar, para pedir ajuda do seu prestígio, né, onde ele ainda pode ajudar. Para mim o ex-governador Mano peca quando ele desce para as profundidades da política, quando não precisava fazer isso. Ele era o cara da gente ter como referência, que infelizmente não é mais. O senhor acha que descer é quando ele joga abaixo da cintura? E infelizmente ele faz isso com muita frequência, né? Mãe Neide ou Padre Clerinaldo não jantar mais com a... Padre Elcio, Padre George, Padre Carlos,
Padre Lourenço. Eu sou católico, parceiro. Agora respeito qualquer religião. Eu não posso discriminar a vida nem a opção religiosa de ninguém. Eu tenho a minha convicção, sou católico, sou venerador de santo, minha casa cheia de santo. Sou rezador de rosário, acredito em Maria, na sua intercessão, mas respeito Mãe Neide, respeito os pastores das igrejas evangélicas, ajudo no que for possível, porque todo mundo que vem para essa terra, Ivan, para disseminar o bem, tem que ser apoiado e tem que ser ajudado. E é dessa forma que eu me conduzo com as demais religiões, que não são a minha. Na sua administração, qual tem sido o papel do senador Renan Velho e o governador Renan Filho? É imprescindível, né? A gente que administra uma cidade pobre como é a União, eu falo pobre de emprego, né? Pobre economicamente falando, a gente não pode deixar de ter o apoio de um senador do tamanho do senador Renan Calheiros, que sempre foi um grande parceiro nosso, da nossa cidade, inclusive foi quem me levou para o PMDB. Um senador, é uma pessoa que eu já tenho uma relação de muitos anos, todo mundo sabe minha relação com o Muricy, e vem desde lá, e com o governador Renan Filho. O governador Renan Filho tem me apoiado assim, de uma forma que nenhum governador fez das outras vezes que eu fui prefeito. O Renan Filho tem investimentos na nossa cidade, hoje na ordem de 40, 50 milhões, e até o final do governo vai investir aqui quase 100 milhões de reais. Eu fiz essas contas com ele a semana passada. Então eu só preciso agradecer, só tenho que agradecê-lo e dizer que é o melhor governador de União de todos os tempos. Não existiu em Alagoas um governador que fosse tão bom para a União dos Palmares como tem sido o governador Renan Filho. Nós estamos gravando essa entrevista aqui no Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Qual o papel e que contribuição tem dado o Parque Memorial para a sua administração? O parque, todo mundo sabe a dificuldade que é de gerir a relação entre Prefeitura e Fundação Palmares. Fundação Palmares, para aqueles que não sabem, é quem administra esse parque. A Prefeitura não tem nenhuma ingerência aqui na administração do parque, infelizmente. E todo prefeito, desde Afrânio, desde Irã, sempre tiveram muita dificuldade em gerir essa administração em conjunto, né, e em tentar também gerir o parque junto com a Palmares. Eles nunca aceitaram isso. Mas a gente não pode deixar de fazer a parte da gente, de incentivar a cultura, incentivar os grupos culturais, incentivar as pessoas que fazem parte da cultura do município, porque de certa forma faz um pouco parte da Serra também. E aí a gente, como gestor, no início do governo, eu fiz questão de ir ao Palácio várias vezes, às vezes semanalmente, cobrar esse acesso aqui à Serra da Barriga. Sei que é um acesso cobrado há muitos anos, inclusive na outra gestão, com Zé Pedrosa, todo mundo cobrou. Só que eu via nesse governo a possibilidade de fazê-lo, até porque o governador Renan Filho conseguiu organizar o governo de Alagoas de forma que sobrou dinheiro, principalmente para esses investimentos em infraestrutura. E eu fui lá e consegui convencê-lo, da minha parte, de que esse acesso era importante, não só para a União, mas para toda a região. Inclusive porque foi num momento assim onde havia a possibilidade da Serra se tornar patrimônio do Mercosul. E aí, concomitante a isso, logicamente que o movimento negro, o movimento da capoeira, muita gente foi ao governador. E ele começou a entender o que ele não percebia antes, da importância dessa serra, e agora não é mais importante só para a União, nem para a região, é importante para o Estado e para o Brasil, já que é patrimônio do Mercosul. E comprou a ideia, e a partir daí criou-se a ideia de fazer o acesso. Ele me cobrou o projeto, foi o município quem confeccionou o projeto daqui e doou ao governo do estado, pouca gente sabe disso, e a partir daí iniciou-se a concretização desse sonho, que é um sonho de todo palmarino, é um sonho de todo mundo que acredita na história de Zumbi dos Palmares, da raça negra, e eu tenho certeza que a partir daí, exatamente da construção dessa estrada, muita coisa boa poderá vir para o município por intermédio do turismo. Eu acredito muito no turismo, e se o empecilho era a estrada da Serra da Barriga, a estrada está aí. Na mudança aí do presidente Michel Temer com o Bolsonaro, houve uma dificuldade de questão de dinheiro para as prefeituras. Esse Proestrada chegou no momento exato? O senhor tinha cancha, recursos para
fazer tapa-buraco, construir novos calçamentos. Isso lhe deu uma folga administrativamente? Ah, deu sim, inclusive porque corrigiu alguns calçamentos que com certeza a gente não ia conseguir fazer essa correção com recurso do município. Então, o Proestrada, Ivan, para você ter uma ideia, inicialmente ele vinha para a União com um orçamento de 12 quilômetros. Seriam as principais entradas, a avenida principal da cidade, e ficaria nisso aí. Daí foi quando eu peguei o Irã, que é o nosso embaixador lá no DR, né, esse prefeito aí que faz um grande trabalho de intermediação da prefeitura com o DR, peguei o Irã Júnior e fomos lá com o governador. Eu disse, governador, a gente precisa dar um up na cidade, precisa levantar a cara da cidade, melhorar a cidade, até porque a cidade precisa estar bonita para receber a Estrada da Serra. E com isso o governador foi deixando, no final de 12, nós finalizamos aqui com 32 quilômetros, foi 20 quilômetros a mais de asfalto do Proestrada. Talvez não, com certeza é o maior Proestrada do estado. Não tem nenhuma cidade no estado que tenha recebido tanto asfalto como a União, advindo do governo do estado. E é por isso que a gente sempre agradece o Renan. E esse asfalto veio melhorar tudo, né? Veio melhorar a questão do embelezamento da cidade, a questão do tráfego, do trânsito, das pessoas que andam de cadeira de roda, dos velhinhos que andam na rua. Então o Renan Filho assim, acertou muito quando trouxe o Proestrada para cá e a gente lutou para que fosse numa quantidade muito maior do que o que haveria anteriormente. O senhor está feliz com essa calmaria entre os feirantes e a sua administração? A gente precisava ter a coragem que eu tive inicialmente de arrumar a feira. Todo mundo reclamava da feira. A feira não presta, o carro bate no pé do velho, derruba o menino, a mulher chora. E eu disse, eu preciso tomar um posicionamento. Aí, inicialmente, logicamente, que os aconselhamentos políticos não eram para isso. Mas ou eu tomava uma posição, ou eu deixava do mesmo jeito. E eu não fui eleito para deixar do mesmo jeito. Eu fui eleito inicialmente com esse intuito, de ajudar a resolver o trânsito, de a resolver a feira. E uma coisa, de certa forma, estava misturada com a outra, porque o trânsito daquele poderia ser muito melhor, né, se a gente conseguir resolver a feira do jeito que eu estou pensando no futuro. Mas a gente entrou com força em dois aspectos que eu tenho certeza que me causou um desgaste político, mas deu uma melhorada na cidade. As pessoas estão andando melhor na feira, estão andando melhor no trânsito. Falta muita coisa? Falta. Mas observe o trânsito como era na gestão passada e observe hoje. É uma outra situação. Muita gente reclama da SMTT, dos guardas, mas se não for assim, não resolve. E eu tenho certeza que hoje a maioria da população aprova da forma como está, principalmente se comparar com o governo passado, e aprova a feira também, que hoje a gente sabe que a maioria dos feirantes, apesar de ter sofrido um pouco no início, mas no final hoje está muito melhor, está muito mais tranquilo, não só para o feirante, mas também para aquele que usa a feira, o cliente da feira, que são as pessoas. O senhor está tão calmo com relação à escolha do seu vice, não tem dado a menor pista, apesar de eu ter notado que o Júnior Menezes está chegando um pouco mais, pensa assim, Jeane, é assunto para 2020, como o Zé Alfredo? Está muito cedo. O vice, logicamente que a tendência é que ele saia do próprio governo. Eu tenho hoje essa convicção, mas está muito cedo ainda, até porque a gente tem pouco tempo que conseguiu arrumar a casa e que as coisas estão andando de uma forma melhor. Então precisa a gente ver ainda o comportamento de cada um, ver a reação do público, das pessoas, né, do povo. E o ano que vem aí a gente deixa para discutir isso, porque tem que ser uma discussão caseira, mas que aquele que foi escolhido ou aquela que foi escolhida seja realmente de consenso do grupo inteiro. Articulista político e um dos bons colunistas nesse setor, Zé Elias disse que vai vir um bombeiro aí para reaproximar o senhor da Fazenda Jurema. Eu sempre assim, recebo com muito bom grato o voto do mano, não tem problema nenhum. Fiquei com pena dele não ter votado em mim na eleição passada, mas se ele quiser votar, vou ficar muito satisfeito. Muito bem, estamos conversando com o prefeito Areski Freitas. Vou para as perguntas finais. O senhor deve a fornecedor? O senhor já passou a limpa no servidor público municipal? O senhor tem pendência com que setor da sua administração? Não, eu tenho pendência com o servidor e ainda tenho pendência com o fornecedor. Mas acredito, Ivan, que assim como a gente dividiu e vem pagando aos poucos, eu estabeleço assim até o mês de julho, agosto, para que a gente consiga finalizar todo mundo.
hoje está muito mais tranquilo. A gente está tendo uma sobra pequena, mas está tendo, e com essa sobra a gente está cumprindo os compromissos para que a gente consiga chegar em 2020 com o Instituto Sanado. O Poder Legislativo de União dos Palmares é um poder parceiro? É independente, harmônico, mas parceiro. E, logicamente, como a gente não manda nada para eles que não seja para o bem da população, aí normalmente os nossos projetos são aprovados. E tem isso também, né? Não adianta ser parceiro e estar aprovando coisa ruim. E graças a Deus, e a gente não tem essa intenção, nem nunca teve, de mandar nada que não fosse para o bem da população. E com isso a gente tem uma parceria firme da presidência e de todos os pares. São 11 vereadores de bancada que nos dão força e que têm nos ajudado bastante. Existem 3 vereadores lá que jogam pesado na sua administração. Como o senhor tem se relacionado com eles? Mas já foram da administração. Antigamente não jogava, né? É preciso se avaliar isso. Convidá-los para uma conversa e perguntar o que foi que fizeram eles mudar. Prefeito, hoje o senhor tem secretarias que não há nomes expressivos, com todo respeito, assim, de entendimentos políticos. O senhor está mais à vontade para o futuro com essas pastas importantes que o senhor mantém, pessoas de sua confiança, e o senhor tem se notabilizado por ter colocado sempre caras novas na gestão? Ô Ivan, a gente procura acertar. Lógico que é muito difícil você acertar em todos. É complicado essa questão de capacidade. A gente tem uma noção de que a pessoa tem a capacidade, mas só vai sentir realmente depois que as pessoas começam a trabalhar na pasta. Agora, eu tenho essa característica, eu não costumo negociar a secretaria. Eu acho que a secretaria tem que ser dada àqueles que mostram interesse, que querem ajudar. E se você percebeu, tem pessoas que assim, não tem liderança de voto nenhuma, mas tem a sua capacidade de assumir aquela pasta e a gente vai e dá essa oportunidade. Isso não é de agora, isso desde os outros governos. E eu costumo agir dessa forma. Eu acho que o secretário, antes de ser político, ele tem que ser técnico, que é para dar resultado. Que eu acho que a política ela tem que ser feita dessa forma. A política ela não é aquela política só de fazer, da troca, do dar e receber, de fazer o assistencialismo. Eu acho que você faz política, principalmente quando você fala em educação, saúde, assistência social, quando você faz um bom trabalho e a população reconhece. Quando você melhora o IDEB, quando você consegue colocar o remédio nos postos, consegue exame, consegue o médico, aí sim, aí você faz a política. E eu sempre me preocupei com isso. Se a gente não conseguiu fazer ainda 100%, é porque estava muito ruim. Mas a gente está conseguindo melhorar, já melhorou muito com relação ao passado. Eu acho que daqui para frente será melhor ainda. O senhor se sente um político injustiçado quando lhe acusam de ter cometido improbidade? Na verdade, eu tenho assim, conseguido, vamos dizer assim, uma absolvição em todos os processos de improbidade que eu fui acusado. Eu tenho uma dificuldade aqui, Ivan, que eu não tenho um grupo político, digamos assim, que diga esse grupo político forte, essa pessoa apoia o Kio tem a defesa de fulano, tem a defesa de ciclano. Você sabe que o meu grupo político é o povo. Eu tenho a população mais humilde que vota em mim. E isso me dificulta, assim, isso cria uma dificuldade, porque aqueles que se dizem dono de união e que perdem a eleição para mim, né, acabam criando acusações e eles conseguem até que essas acusações vão adiante. Mas quando vai para o preto no branco, quando vai para provar, quando vai para o documento, eu normalmente tenho provado que essas acusações são falsas, são mentirosas e consigo me sair, como me saí de várias. Recentemente aquela história do caixão, que foi uma grande balela, que o Tribunal de Contas já deu uma certidão dizendo que está tudo certo, a questão do lanche, a questão dos óculos, e assim vai. E eu tenho certeza absoluta que mais uma ou duas situações que eu tenha para resolver, eu espero resolver até junho desse ano, a gente vai resolver também e vai matar de uma vez por todas com essa conversa mole que a oposição vive falando da gente. O senhor se irrita quando dizem que o senhor é um prefeito individualista? Não sou individualista não. Eu só tenho cuidado de não dividir o que não pode ser dividido. Porque o problema de você dividir uma prefeitura pequena e pobre no interior como o nosso é exatamente esse, é que cada um procura fazer a sua parte e esquece do todo que é a população. E aí a gente procura fazer com que a prefeitura ande num rumo só, um caminho só, que é exatamente melhorar a vida do povo.
Prefeito Areski Freitas, muito obrigado pela entrevista e se eu quiser fazer aí as suas considerações finais, microfones abertos. Bem um estilo bem antigo, né? Nada, só tenho que agradecer a população pelo carinho que me recebe. Graças a Deus, onde a gente chega, a gente só faz amigos, a gente chega nos lugares, a gente é bem acolhido, é abraçado. Eles entendem, a maioria do povo, a maioria da população entende as dificuldades que eu tenho vivido e tem me apoiado, que é o mais importante. E falar de esperança, Ivan, a gente sempre tem que esperar dias melhores, a gente não pode baixar a cabeça nunca. Eu tenho pelo menos essa convicção e essa razão em mim, de que mesmo nos momentos de mais dificuldades, a gente levanta a cabeça, enfrenta com força, mostrando ao nosso inimigo, ao nosso adversário, que nós estamos de pé e estamos fortes para enfrentá-lo em qualquer momento e qualquer hora que seja. E tem que ser assim com o povo também. E agradecer a você por essa oportunidade, né, de falar aqui direto com o seu ouvinte, com o seu seguidor, dizendo que sempre pode contar comigo. Você sabe o meu estilo, né, de fazer política, a minha forma de ser, e é dessa forma que a gente pretende tocar esse município e melhorando a vida da população. Então, obrigado a todos aí. Muito obrigado.